Eu chamo os participantes à retomada dos trabalhos, agora de manhã, da nossa conferência sobre os opacas. A segunda mesa, agora, se chama Atlântico Sul, Cooperação e Potencialidades, e temos 3 palestrantes. Vamos manter a ordem como está no programa. Primeiro, Marcelo Simas, que é economista sênior da Petrobras, professor e orientador dos cursos de Geopolítica de Petróleo e de Energia da Universidade da Petrobras, e também trabalha em outras instituições, Fundação Dom Cabral, por exemplo, vai falar. E, posteriormente, vamos ter, então, a Isabel King Jack, capitão de mar e guerra, da Marinha, trabalha na Diretoria de Hidrografia e Navegação, assessora para o Plano de Levantamento da Plataforma Continental. Tem graduação em Geologia e é mestre em Geologia e Geofísica Marinha. E, em terceiro lugar, vamos ter a palestra da Sabrina Evangelista Medeiros, professora adjunta da Escola de Guerra Naval. Então, nós tivemos uma promoção. Associada da Escola de Guerra Naval, do Centro de Estudos Políticos e Estratégicos, também professora colaboradora ainda da UFRJ, doutora pelo IUPERJ, teve bolsa de sanduíche do DAD na Alemanha, no Instituto WZP, também na London School of Economics, com bolsa da British Council. Enfim, vamos ter, então, um painel variado, interdisciplinar e com várias especializações. Em termos do tempo, em princípio, são 20 minutos para a exposição de cada palestrante, mas temos um espaço, então, 20, 25 minutos, eu vou só avisar, chegando aos 20 minutos, mas não vou ser extremamente dura. E, posteriormente, vamos fazer, então, como na mesa anterior, a abertura para perguntas. Então, passo a palavra ao Marcelo Simas. Bom dia a todos. Agradeço o convite do Instituto de Relações Internacionais da PUC, o Almirante Rui, pelo convite à PUC do Rio de Janeiro. E, para compor, então, esse painel, nós vamos dar, então, uma visão sobre os recursos, as potencialidades, né, dessa área das opacas. A gente vai dar uma visão, né, geral sobre essa área em termos de petróleo, né? Obviamente, embora haja outros recursos importantes, mas vamos focar no petróleo, né? Já que o petróleo suscita muitas disputas, como a gente vai ver aqui. Então, a gente vai colocar em 4 partes, né, as novas fronteiras exploratórias do petróleo, aonde estão dos últimos 10 anos, aproximadamente, a geopolítica do petróleo dura e os seus atores, né? Então, para atender o nosso colega ali, né, nós vamos tratar um pouco de China aqui, né? A gente vai mostrar um pouquinho da China, a geopolítica e as mudanças nos marcos regulatórios dos países envolvidos nessa situação e para onde vamos, né? Uma provocação, né, para onde a gente vai no futuro. Então, essa é a nossa agenda. Então, a primeira parte, vamos ver aonde são as novas fronteiras exploratórias do mundo, né? Onde que elas estão? Exatamente aí na bacia do Atlântico, né? Então, Brasil, Angola, Nigéria, México, né? Essas são as novas fronteiras exploratórias do petróleo nos últimos anos, sendo que nesses últimos 10 anos, metade das descobertas foram feitas em águas profundas. E a Petrobras especificamente, né, claro, por causa do pré-sal, 2/3 dessas descobertas aí por conta da Petrobras. Então, só a Petrobras é responsável por mais ou menos 1/3 dessa fronteira exploratória nova aí do mundo, né, digamos assim, nos últimos 10 anos, só para vocês terem uma ideia. Eu peguei aqui uma apresentação do IBP, né, colocando isso. Então, um potencial fantástico, né, de exploração de petróleo, sendo que mais ou menos 1/3 aí descoberto pelo Brasil, especificamente pela Petrobras nos últimos anos. Vamos ver, então, a questão da geopolítica, né, do petróleo. Vou colocar aqui algum conceito, né, de geopolítica, mas acho que todos conhecem, né, muito bem o conceito de geopolítica, só para a gente coloca nos nossos cursos, né, a utilização política de aspectos geográficos, né, do Estado. Vou passar muito rapidamente sobre isso, gerando as disputas de poder. O que importa para a gente saber, na verdade, é que atores vão explorar essa nova fronteira, né, exploratória. Quais são os atores aí que vão estar disputando esse espaço, né? Então, são as majors ou super majors, as empresas, grandes companhias de petróleo internacionais,
que são herdeiras das antigas 7 irmãs, então a ExxonMobil, a Shell, a BP e a Chevron, e as demais empresas privadas, também chamadas de International Oil Companies, e as NOCs, né, as National Oil Companies, as empresas estatais do petróleo, e a gente destaca aqui Petrobras, a Petrochina, e também não coloquei aqui, mas destacamos, no caso aqui na área das opacas, a Sonangol pela Angola e a NNPC pela Nigéria. Então, essas são os grandes atores. Eu coloquei as majors, né, assim como representante das empresas privadas, que a gente vai fazer um contraponto. Então, esses são os atores então, que vão disputar esses recursos petrolíferos nessa área das opacas. Né? Muito bem, então, para a gente colocar uma síntese, né, todo mundo pergunta, mas o que é geopolítica do petróleo? Né? Então, a gente sintetiza, né, dizendo que a geopolítica do petróleo, na verdade, é a disputa da renda petrolífera por 3 grandes atores. Então, primeiro, os países produtores, representados principalmente pela OPEP, mas não só a OPEP, né? Já que a gente tem outros produtores relevantes fora da OPEP, como a Rússia e o México, mas a OPEP assim, representa os países produtores, os países consumidores, representados pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mas também não só a OCDE, já que nós temos 2 grandes players consumidores, grandes consumidores, que são a China e a Índia, obviamente, e as companhias de petróleo. Então, a geopolítica do petróleo é basicamente isso, a disputa da renda petrolífera por esses 3 grandes atores aí. Né? A OPEP, só para vocês saberem, obviamente, né, em relação às opacas, nós temos três países aí que fazem parte da OPEP, que é a Nigéria, a Angola e agora o Gabão, que retornou à OPEP, né? E nós aqui, do nosso lado, o Brasil, nessa área das opacas aqui. Aqui são os demais países, né, que pertencem à OPEP, mas vamos nos ater a Nigéria, Angola, Gabão e Brasil, obviamente. Né? A OPEP, só para vocês saberem, representa aí mais ou menos 40% da produção mundial, sendo que metade do comércio de petróleo no mundo passa necessariamente por esses países. Eles detêm alguma coisa como 3/4 aproximadamente das reservas petrolíferas mundial. Né? Temos em contraposição aqui o fluxo de comércio, só para vocês terem uma ideia, um fluxo enorme de comércio de petróleo que passa pela área das opacas, né, que vem, claro, dos países, principalmente do Golfo Pérsico, né, vamos passar por aqui. Então, são as exportações, aqui são as exportações para os Estados Unidos, para a União Europeia, além do comércio intra-regional aqui nessa área das opacas. Então, só para vocês terem uma ideia da importância, né, claro, das opacas na questão aí da OPEP, né, na área da OPEP. Aqui também, são uma colocação das reservas de óleo e gás no mundo, né? Então, nós temos aqui as NOCs, as estatais do petróleo, detêm 3/4 das reservas petrolíferas mundial, sendo que 71% estão nos países da OPEP. E as 4 supermajors, essa é a questão, as 4 supermajors, aí eu falo das supermajors como uma representação das empresas privadas. Né? Essas supermajors detêm apenas 5% das reservas petrolíferas mundiais. Então, é aí que se dá a questão da disputa, né, geopolítica entre esses atores aí que a gente mostra. A OCDE, só para vocês saberem, né? Claro, só para ilustrar, a OCDE representa os países desenvolvidos, que são os maiores consumidores de petróleo, porém, os países emergentes, principalmente China e Índia, né, obviamente, estão rapidamente tomando esse lugar. Hoje, a Índia é o maior importador de petróleo do mundo, no lugar dos Estados Unidos. Aqui são as reservas, não vou entrar nesse detalhe, né? A gente vai falar rápido, são as reservas e a produção e consumo. Vou deixar esses dados para depois vocês analisarem. Só para a gente ver, nas opacas, os principais países que eu destaquei aqui, as reservas petrolíferas, a Nigéria, o Brasil, Angola, a Argentina e o Gabão, né, que retornou recentemente para a OPEP. Né? Então, só para vocês verem o crescimento das reservas petrolíferas desde a década de 80 até a atualidade. Porém, né, uma coisa a notar aqui, essas aqui são as reservas provadas. Né? Então, no caso do Brasil, especificamente o pré-sal, nós não temos todas as reservas provadas. Então, o Brasil tem um potencial petrolífero, se essas reservas forem provadas, na verdade, elas estão, digamos assim, na categoria de recuperáveis, o Brasil tem condição de chegar a 50 bilhões, né? Alguns estudos até da UERJ, né, o Instituto INOG, fala em 175 bilhões de
de reservas, mas vamos, né, ficar com uma estimativa mais conservadora de 50 bilhões, o que nos colocaria aí na 7ª, 8ª posição na frente da Líbia, né, aproximadamente, a médio prazo, né, claro, porque as reservas provadas é um processo lento, né, não é um processo simples, né. Então, destacando, embora aqui o Brasil esteja com 13 bilhões de reservas, hoje tem um potencial aqui, digamos, para quadruplicar essas reservas petrolíferas, né. Aqui, então, quais são os drivers dos atores? Então, eu destaquei aqui as super majors, né, então, representando as empresas internacionais, as NOCs da OPEP e do Brasil, então vamos falar especificamente aí de Angola e Nigéria e Brasil, e a China, né, como o nosso colega perguntou. Então, sobre a ótica das super majors, já falamos ali, elas têm poucas reservas, elas têm 5% das reservas mundiais, produzem apenas 8% da produção mundial de petróleo. Por que isso? Em 1973, na crise do petróleo, elas perderam suas reservas petrolíferas. Então, só para vocês terem uma ideia, as 4 super majors, que são as antigas 7 irmãs, chegaram a produzir 66% da produção mundial. Hoje não produzem mais do que 8%. Né? Então, só para vocês verem a disparidade. Vamos ver o driver das NOCs do Brasil e da OPEP, né? Os países da OPEP têm muitas reservas, como a gente falou, cerca de 71% das reservas petrolíferas mundiais estão na mão delas. Produzem 58% da produção mundial de petróleo, ou seja, a coisa se inverteu. A partir do primeiro choque do petróleo, essas empresas, as NOCs, né, as estatais petrolíferas, passaram a ter o protagonismo, a deter as reservas petrolíferas em detrimento das super majors. E o Brasil? O Brasil tem uma reserva considerável, como a gente já mostrou, é a 15ª reserva do mundo, com potencial para passar para a oitava posição. Então, essas áreas são áreas de enormes oportunidades de investimento para a China. Agora, vamos dar uma olhada na China, né? Vamos ver as NOCs chinesas. Na verdade, a China tem 4 Petrobras, né? Digamos, ela tem 4 Petrobras, que são a CNPC, mais conhecida como Petrochina, a Sinopec, a Sinochem e a CNOOC. Então, qual é a característica aí central da China, né? A China, ela opera de uma forma diferente. Ora, enquanto as supermédias elas precisam desesperadamente de reserva, a China não vê só esse ângulo. Claro que as reservas petrolíferas para a China são fundamentais, fazem parte da sua segurança energética, que, na verdade, faz parte da segurança nacional, que está dentro de uma estratégia maior de desenvolvimento econômico da China, né? Então, ela está muito mais ampla do que a gente pode imaginar. A posição da China, eu deixei os materiais, depois vocês vão poder ver melhor. A posição da China, em termos de produção, ela é a 5ª maior produtora de petróleo do mundo, porém, a 2ª maior consumidora. Então, ela busca, né, e em reserva é a 14ª, fica na frente só do Brasil. Nós temos um consumo enorme. Então, o que a China fez nesse processo da segurança energética ao país? Essas empresas se internacionalizaram, um processo chamado como going out. Elas saíram da China e foram na direção de outros países que têm muitas reservas, no caso a África, a América do Sul, o Sudeste Asiático. Então, elas foram, né? Existe uma pesquisadora, que eu esqueci de colocar o nome dela ali, da Alemanha, que falou que, na verdade, para a China, a África é um continente de oportunidades, né? Então, um grande continente de oportunidades. E conosco, eu digo América Latina, o que a China tem feito? As chamadas empréstimos, né, Oil for Loan. Então, é o Brasil, a Argentina e a Venezuela, né, que tem recebido esses empréstimos. Ultimamente, a Petrobras, especificamente, recebeu aí mais de 10 bilhões de dólares, né, de empréstimos nessa qualidade, ou seja, empréstimo em troca de petróleo. Hoje nós exportamos alguma coisa como 300 mil barris de petróleo para a China. A China, então, tem um modo de operar diferente, né? Ela tem um modo de operar diferente, porque ela vai com um pacote completo, né, para um país, né, por exemplo, da África. Vamos falar especificamente da África, né, já que a gente está falando de isopacas. Ela está com um pacote completo, ou seja, ela busca a matéria-prima, sem dúvida nenhuma, para dar segurança energética, porém, ela oferece investimento, oferece financiamento, né, em termos de desenvolvimento da infraestrutura local, embora, como o almirante Rui colocou, claro que tem problemas, né, porque eles não têm interesse em desenvolver localmente a empresa, né, porque muitos chineses migram para esses países para poder
da assistência técnica, obviamente, que isso é uma estratégia de negócio da China, né, um modelo de negócio da China. E também esses países são grandes mercados para os seus produtos. Então, a China opera de forma completamente diferente das supermajors que vão lá querendo apenas a matéria-prima. Ela entra com o pacote completo. Então, essa é a grande diferença, que é o grande sucesso da China. A China está presente lá em quase todos os 54, né, países da África. Né? E uma outra diferença também fundamental é que ela faz esses empréstimos sem condicionalidades. Isso incomoda muito, né, aos Estados Unidos. Empréstimos sem condicionalidade em que sentido? Os seus bancos, né, tem vários bancos de desenvolvimento, de financiamento, eles emprestam sem a condicionalidade que o FMI e o Banco Mundial fazem. Ora, quando a gente toma emprestado do FMI e do Banco Mundial, ele exige algumas condicionalidades, como abertura de mercado, privatização de estatais e etc. Né? A China não tem isso. Né? Ela não tem isso. Ela empresta, claro, e acaba se tornando um parceiro preferencial desses países, mas não tem a condicionalidade que um ajuste fiscal, digamos assim, que um FMI faz e um Banco Mundial para emprestar dinheiro para esses países ou para essas empresas. Então, essa é a grande diferença da China, é isso que fez o sucesso da entrada na China na África. Né? Por isso a gente pode... Isso aqui, se eu não me engano, foi na capa da Time, alguns anos atrás, a China na África. Então, a África está se tornando chinesa, né, por conta disso. Então, como nosso colega estava colocando ali, observou na viagem, né, a África tem uma influência muito grande da China. Né? Aqui, essa estratégia da China, vou rapidamente dar alguns highlights. Então, Angola, por exemplo, é o terceiro maior fornecedor da China, mas também temos aqui, isso sob a ótica das opacas. Né? Cadê o... não, eu passei aqui, desculpa. Angola, por exemplo, é o segundo maior fornecedor, temos o Congo, temos o Brasil, e aqui nos outros também temos demais países, Nigéria, né, alguns outros países que também fornecem para a China. Então, mostrando, né, a China diversificou a sua importação de petróleo para vários países, mas tem uma atenção especial com a África. Né. Aqui a gente vê Angola, né, o aumento significativo aqui de fornecimento para a Ásia-Pacífico, que é a China, né? E aqui a Nigéria. A Nigéria veio, na verdade, foi, vamos dizer assim, uma reversão aqui. O que aconteceu com a Nigéria? Com o shale gas, o tight oil nos Estados Unidos, houve uma redução significativa das exportações da Nigéria, porque a Nigéria tem um petróleo mais leve, e os Estados Unidos, então, conseguiu deslocar essa demanda, então a Nigéria passou, ela tem aqui reduzido a sua exportação de petróleo ao longo dos últimos tempos, exatamente em função, você vê aqui como cai o fornecimento para os Estados Unidos. E Angola tem uma parceria já mais forte, né, com a China, então aumentando aí significativamente as suas exportações para a China. Aqui são os investimentos da PetroChina desde 2002, então esse é o chamado going out, que eu falei, a estratégia de internacionalização. Peguei emprestado aqui do professor Alexandre Palhano, que é o nosso especialista em China na Petrobras. Né? Nós temos o professor Alexandre Palhano da curso de Geopolítica, ele é o grande especialista, então me emprestou gentilmente aí o slide para mostrar essa internacionalização. PetroChina é a CNPC, o braço, né, externo da CNPC no exterior. E, claro, não podemos deixar de falar no Brasil, óbvio, né? Então, no Brasil, não preciso nem dizer, né? Todos sabem da importância do Atlântico para o nosso comércio exterior, né? e os recursos petrolíferos. Né? Aqui, só para dar uma palhinha sobre isso, a nossa província do Pré-Sal, né? Para quem não viu com detalhes, né? A província do Pré-Sal está aqui desde o estado do Espírito Santo, passando pelo Rio de Janeiro, até São Paulo, na verdade, até a ilha de Santa Catarina, que são as duas grandes bacias, né, que nós temos, que é a bacia de Campos e a bacia de Santos. Né? Então, são essas áreas prioritárias. Né? A maior parte, então, hoje, da nossa produção vem daqui, da bacia de Santos. A bacia de Campos está em declínio, na bacia de Santos, então, é a nossa grande fronteira e grande área de produção hoje. Né? Para vocês terem uma ideia, então, o nosso sistema de produção na bacia de Santos e na bacia de Campos, ainda tem muita coisa, mas, né, a bacia de Santos hoje é a grande estrela, né, da vez em termos de produção petrolífera. Né? Aí um pouco da linha do tempo, né, desde 2005 para cá, né, exatamente devido à importância dessa fronteira exploratória, um pouco da história, não vou falar aqui, explicitar isso aqui, mas essa história da descoberta aí do pré-sal, por volta de 2005, né, mais ou menos,
o investimento alto da Petrobras, né, no pré-sal, e hoje, né, o pré-sal produz já mais de 1 milhão de barris, né, já aproximando-se aí de 50% da produção nacional. Então, muitas pessoas perguntam, mas esse pré-sal, esse negócio, realmente vai ter futuro? Não, isso é um presente, né? Hoje, metade da nossa produção, aproximadamente, vem do pré-sal. Então, o pré-sal é uma realidade hoje, né? Então, a gente tem que proteger o pré-sal, né? Então, é importantíssimo as questões de segurança do pré-sal, por isso, nos nossos cursos, né, a gente dá os cursos, nós temos 10 cursos de geopolítica do petróleo na Petrobras para os nossos empregados, né? E aí eu chamo sempre no curso, quem ministra esse curso sou eu, que é o Visão Brasil, convido o comandante, né, da Marinha, que é o professor Leonardo Matos, para falar sobre a Amazônia Azul e a defesa do pré-sal, porque nós temos que ter algum mecanismo de defesa do pré-sal, já que os recursos petrolíferos nossos, né, da nossa fronteira, está aí na Bacia de Santos, então ela precisa ser defendida. E aqui, finalmente, a geopolítica e a mudança nos marcos regulatórios, né? Então, só para ter uma ideia, após a queda do preço do petróleo, principalmente em 2014 para cá, 2 anos para cá, já resistentemente, né, o preço do petróleo vem caindo, de 115 dólares para coisa de 40, 50 dólares. Então, eu peguei aqui emprestado do professor Guilherme Sandoval, o comandante Sandoval, que é da Escola Superior de Guerra. Nós temos um grupo de pesquisa de óleo e gás, do qual ele é coordenador, eu faço parte. Então, eu peguei emprestado isso aqui dele, né? Na verdade, isso é a geopolítica afetando o direito, né? O que ele chama de geodireito. Então, o que a gente tem, ele chama de mercado de ordenamentos jurídicos, ou seja, para a atração de investimentos dessas grandes empresas, estão se modificando as constituições, né, dos países e mudando os marcos regulatórios. Então, a nossa mudança de marco regulatório exatamente se insere dentro desse contexto, mas não só o Brasil. A gente vai ver em seguida ali vários países estão modificando os seus regimes fiscais ou atenuando os seus regimes fiscais justamente para atrair investimentos. Então, o caso de Angola, o caso de Nigéria, o nosso caso aqui do Brasil, que a gente está vendo a votação no Congresso da relação da saída da Petrobras da operação única, né? Então, isso é um movimento geral justamente para se contrapor à queda no preço do petróleo. Então, aqui a gente consegue ver, eu peguei do IBP isso aqui, da pesquisa da Wood Mackenzie, a mudança nos regimes fiscais de 2014 para cá, os países procurando se adequar à queda no preço do petróleo para continuar viável economicamente, né? Ou seja, a queda no preço do petróleo inviabiliza uma série de projetos de exploração e produção, então é preciso torná-los resilientes, né? Quem mais trabalhou fortemente para se tornar resiliente, obviamente, foi os Estados Unidos, que, contudo, conseguiu manter a sua produção, embora hoje tenha perdido aí a posição para a Arábia Saudita, né? Os 3 países que são sempre são os 3 top 3, né, digamos assim, da produção mundial de petróleo, são a Arábia Saudita, a Rússia e Estados Unidos. Então, nos 2 últimos anos, os Estados Unidos esteve à frente e agora perdeu, mas, de qualquer maneira, é considerável, continua sendo o 2º maior produtor de petróleo do mundo e continua, então, né, como grande líder em termos de produção. Então, vários países estão mexendo nos seus regimes fiscais exatamente para poder dar conta dessa questão da baixa do preço do petróleo. Só para mostrar a importância, isso aqui é o ranking da Fortune, uma das grandes revistas americanas, 500 maiores. O top 10, só para vocês terem uma ideia, 6 são empresas de energia, sendo que 5 são empresas de petróleo. Então, a gente tem aqui, tirando a State Grid, que é chinesa, lida com eletricidade, energia, a CNPC, a Sinopec, a Shell, a ExxonMobil e a BP estão aqui no top 10, então mostrando como esse assunto é importantíssimo. As 500 maiores empresas, se você plotar num gráfico, né, a gente consegue perceber exatamente onde elas estão, claro, né, nos 4 grandes polos, Estados Unidos, União Europeia, Japão e China, sem dúvida nenhuma, e em destaque aqui na América do Sul, no Brasil. Então, aqui no Hemisfério Sul, a gente tem um destaque importantíssimo, que é o Brasil. A gente vai ver aqui quais são as empresas, né? Obviamente que essas são os 4 principais polos, então, a grande maioria das empresas. Mas no Hemisfério Sul, a gente tem, no Atlântico Sul, especificamente, 5 empresas aqui representadas, sendo que a Petrobras é a maior delas, a 58ª posição. Então, a gente vai para o Hemisfério Sul, então, traçando uma linha aqui, né, no Hemisfério Sul, a gente consegue ver que a relevância da Petrobras aqui ainda
apesar de todos os problemas, continua aí sendo a principal empresa, né, no ranking da Fortune, em termos de receita, né, isso aqui é receita, esse ranking, e as demais empresas do Hemisfério Sul, também mostrando para vocês a importância de empresas de petróleo aqui, a Petronas, empresa de petróleo da Malásia, e Pertamina da Indonésia, só para dar uma ilustrada em relação a essa questão de petróleo, de energia, o quão importante continua e vai continuar sendo por muito tempo, né? E, finalmente, né, para onde que a gente vai, né? Então, procurei ser o mais breve possível, depois a gente pode discutir melhor, não, em homenagem ao nosso amigo ali. Vendo, então, essa disputa petrolífera em relação aos países, em relação às médias, né, que estão representando os países da OCDE, especificamente, vamos colocar Estados Unidos, né, como seu grande líder, e vendo a China, né, também nessa disputa de recursos petrolíferos. Então, o que a gente pode ver é o seguinte, na verdade, né, isso é uma pergunta, né, não é uma afirmação, mas estamos indo em direção a uma nova ordem bipolar no século XXI, né, China e Estados Unidos, né? Então, esse é o questionamento aí que a gente deixa, a visão que a gente tem, na verdade, essa área das opacas, uma área de intensa disputa entre os países da OCDE, com essas empresas que a gente falou, as supermédias, e as estatais chinesas, para dar segurança energética ao país. Então, essa é a visão que a gente tem em relação a essa questão aí das opacas. Vou deixar aqui, só fazer um comercial, se houver interesse, né, lá na Universidade Petrobras, nós temos um espaço de geociência, né, Terra e Petróleo, vou deixar aqui com a Andréia depois, quem tiver interesse. Então, nós temos um espaço em que a gente tem lá, um espaço que ele pode ser visitado, né, leva 1h30, 2 horas a visita, quem quiser tiver interesse. Ele fala sobre o histórico do IP na Petrobras, tem a parte de geofísica e geologia, tem amostras de rochas, quem tiver interesse nisso, então a gente pode providenciar, né, a visita, tem a questão do tempo geológico, né, tem a questão das mudanças climáticas, então é um espaço muito interessante, várias escolas visitam, universidades visitam o nosso espaço, então estou franqueando a vocês, caso haja interesse, então a gente pode providenciar uma visita lá, e a Universidade Petrobras fica no centro da cidade, na Cidade Nova, ali perto da prefeitura. Então, quem tiver interesse, estou deixando aqui os meus contatos também, né, os meus 2 contatos, telefone, e agradeço, espero ter ficado dentro do tempo aí, estou dentro do tempo. Acho que eu sou disciplinado, né, em relação ao tempo. E agradeço, então. Muito obrigado, atenção. Obrigada pela apresentação, extremamente interessante, rico, informativo. A mesa promete. Passo, então, a palavra agora à capitão de Mar e Guerra, Isabel Jack. Pode te trocar a palavra. Esqueci de falar aqui. Bom dia. Primeiro, também gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar aqui o projeto LEPLAC, que frequentemente é citado na mídia e em diversas instituições, e é sempre bom poder mostrar o projeto e fazer uma atualização do que tem sido desenvolvido no último ano, nos últimos anos, né? Então, em alguns pontos, talvez seja repetitivo para alguns dos senhores, o que vai embasar aqui minha apresentação, mas para dar uma ideia, uma continuidade para a apresentação, alguns pontos são necessários de ser apresentados. Então, o projeto teve início em 1986 e, até hoje, vem sendo conduzido pela Marinha, coordenado pela pela Comissão Interministerial dos Recursos do Mar. Uma breve história, o sumário do que vai ser apresentado. Eu vou falar algumas coisas da Convenção das Nações Unidas do Direito do Mar, que é o suporte jurídico ou legal para toda essa questão de delimitação dos espaços marítimos.
algumas informações sobre o projeto em si, sobre a extensão da plataforma brasileira e sobre a Amazônia Azul. Então, a convenção, United Nations Convention on Law of the Sea, ou Convenção das Nações Unidas dos Direitos do Mar, aqui em português, essa é a capa da convenção, de uma edição que foi feita em português pelos países de língua portuguesa. A convenção veio, né, a partir de 3 conferências internacionais que foi concluída em 1982, a 3ª conferência, com a abertura da assinatura e ratificação, então, da convenção. De modo geral, ela disciplina todas as ações e facetas no desenvolvimento, na governança do espaço marítimo, né, dos mares. A convenção teve diversas polêmicas, ainda hoje muito discutida, né? Ela instituiu alguns organismos, como o Tribunal Internacional do Direito do Mar, como a Convenção das Nações, como a Comissão de Limites da Plataforma Continental, e como a empresa e a área são instituições ou organismos que foram criados para a implementação da Convenção e estão hoje em total funcionamento. Uma parte bastante polêmica da Convenção é a área, que eu vou mostrar depois o que é essa área, e que, em função desse espaço marítimo, foi criado a parte 11 da Convenção, que é um apêndice, né, então, à Convenção. O que a Convenção se propõe a resolver e a legalizar e a formalizar diversos assuntos aqui, eu citei alguns deles, mas eu vou me deter aqui esse último, que é a fixação dos critérios de delimitação das fronteiras marítimas. Hoje, ou melhor, em outubro de 2014, foi a última alteração em termos de assinatura e ratificação da Convenção. Então, nessa data, até essa data e até hoje, 166 estados ratificaram a Convenção e 46 ratificaram a parte 11. Aqui nesse site é possível ver todo o histórico de ratificações e assinaturas à Convenção. Quais são, então, esses espaços marítimos que, muitas vezes, diversos assuntos vêm à baila, o que é a área, o que é a plataforma, o que é as 12 milhas, o que são as 200 milhas. Então, de modo resumido aqui, eu vou tentar colocar em termos gráficos. Tudo começa a partir da definição do que seria uma linha de base, que pode ser reta, como aqui no caso na boca do Rio Amazonas, né? Ou normal, que seria acompanhando a linha de costa. Então, todas as medições têm início nessa linha de base. Para dentro da linha de base são águas interiores, onde o Estado costeiro administra como se fosse território, e é território, né? Então, a partir das linhas de base 12 milhas, é o que se chama de mar territorial, onde o Estado tem soberania nas águas e no espaço, soberania total. Vou passar rapidamente só para relembrar esses conceitos um pouco. Então, depois, na próxima zona é a zona contígua, que seria 24 milhas, a partir das linhas de base, ou seja, 12 milhas mais 12 milhas, onde o Estado tem direitos para a sua segurança, então, de fiscalização aduaneira, sanitária, de migração, né, fiscais, de modo a garantir que não haverão ameaças no seu mar territorial e no seu território. Depois disso, as 200 milhas, que é a zona econômica exclusiva, aonde o Estado costeiro tem direito de legislar sobre a coluna d'água e sobre o fundo e o subfundo. E aí existem direitos bastante amplos, pesquisas marinhas, direito e obrigação, né, de preservar e proteger o meio ambiente, direitos
de produção de energia. Então, são diversos direitos e deveres do Estado nas 200 milhas, e lembrando aqui que inclui a coluna d'água e o fundo marinho. E, além das 200 milhas, então, é o que a Convenção chama de plataforma continental, Continental Shelf. Na área de plataforma, o importante é relembrar que a água não está incluída, então, nos direitos soberanos do país, apenas o que está no solo, junto ao fundo e no substrato. Além das 200 milhas, então, a parte de água é o alto mar, e a parte que não está incluída em nenhuma área de país algum é a área. É um termo meio... A gente fala área da área, mas é o termo que a Convenção definiu, que é o patrimônio comum da humanidade. Então, esse foi o primeiro grande empecilho, ou dificuldade, entre diversas outras, na construção da Convenção, porque países desenvolvidos desde 58, então, como eu mostrei, a Convenção vem sendo discutida, não concordavam com essa questão do patrimônio comum da humanidade. Os países pioneiros que já tinham conhecimento e tecnologia de explorar os fundos marinhos queriam ter prioridade, especialmente Alemanha, Estados Unidos, França, na exploração dessa região. Mas, no fim, foi concordado, por isso se criou aquela parte 11, que eu me referi no início, que, sim, seria, então, patrimônio. Voltando aqui, relembrando que é só em relação ao fundo, aos recursos de fundo e subfundo. Em relação à coluna d'água, até hoje não existe um consenso ou uma regulamentação mundial quanto à coluna d'água. Existem diversas convenções sendo trabalhadas nas Nações Unidas, mas ainda não teve uma convenção fechada, já como a convenção do direito do mar. Bom, o Brasil, ou melhor, o Brasil está inserido, geologicamente aqui falando, numa margem passiva. Existe a Cordilheira Mesoatlântica, onde existe um afastamento das placas tectônicas. Então, como é que se espera que seja a plataforma continental, os fundos marinhos? Isso aqui seria um bloco diagrama da morfologia de um fundo oceânico convencional numa margem como a brasileira. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque, a partir de agora, quando eu for falar um pouco do projeto LEPLAC, do que a gente faz lá e como é que a gente chega às 350 milhas ou não, é preciso ter um pouquinho de entendimento de como é a morfologia do fundo marinho. Então, existe uma área bem plana, aqui, logo junto ao continente, isso aqui seria um continente, por exemplo, uma área bem plana, que geralmente vai até 200 metros de profundidade. A partir daí, existe uma rampa bastante acentuada, que é o que se chama de talude continental. Isso é um modelo bastante comum, grosso modo, numa margem como a brasileira. Uma área com gradiente, aí tem essa rampa, tem uma região um pouco menos íngreme, que seria a elevação continental, e o fundo marinho, que também volta a ser praticamente plano. Aqui já estamos falando em 4.000, 5.000 metros de profundidade. Então, vai do zero, o Oceano Atlântico, aqui o nosso Atlântico Sul, até 5.000 e poucos metros, as regiões mais profundas do Atlântico Sul. Dentro desse modelo, existem cânions, são ravinas grandes no fundo, existem leques submarinos, como, por exemplo, o Rio Amazonas. Depois eu vou mostrar o Rio Amazonas, quando despeja os sedimentos dele no fundo marinho, forma como se fosse um leque mesmo, uma feição de leque de sedimentos para dentro do Oceano Atlântico. Aqui, então, para ilustrar um pouco a margem brasileira, vocês podem ver que ela, em diversos pontos aqui, do perfil 1 ao perfil 15,
não mostram aquele modelo ideal totalmente, não se enquadra totalmente dentro daquele modelo ideal, né? Então, isso foi uma dificuldade para a gente estabelecer, aplicar a Convenção das Nações Unidas, que foi feito com aquele conceito, com aquele modelo, né? Na verdade, tem que partir de um modelo para fazer uma convenção. Bom, aqui, só para ficar mais bonita aqui a apresentação, esse é o fundo marinho do Atlântico. Na verdade, aqui é do Atlântico Equatorial, né? O Equador está passando bem aqui, ó. Tá, então, daqui, hemisfério sul, hemisfério norte. Então, aqui é o leque, que eu falei, né? É como se fosse um leque mesmo, do cone do Amazonas, que todos os sedimentos do rio Amazonas são depositados. Aqui as cadeias, cadeia de Fernando de Noronha, né? Com a ilha. São Pedro e São Paulo está mais para cá, assim, não está aparecendo aqui nesse mapa. Então, a nossa margem tem diversos montes submarinos. Depois, na margem leste, também, diversas ravinas e cânions aqui bastante significativos. O Banco de Abrolhos, cadeia Vitória Trindade com a Ilha de Trindade na ponta, né? O platô de São Paulo aqui mostrado, né? Dá para ver que ele é uma feição bastante proeminente aqui na morfologia. Aqui, cone do Rio Grande, é um outro pequeno cone submarino. Então, existe uma diversidade, esse canal que é o responsável por toda a passagem da água antártica de fundo aqui para a bacia oceânica brasileira. Então, nosso país, com dimensões continentais, tem uma margem oceânica e bastante diversa também, né? Bom, então, conhecendo o fundo marinho, a gente precisa aplicar o que a Convenção das Nações Unidas define para que possa se estabelecer o nosso limite e as nossas zonas de domínio e jurisdição no mar, né? Então, a Convenção, eu vou passar também bem rápido aqui, porque é meio teórico demais essa parte. Então, tem 2 critérios que possibilitam a gente estender a nossa plataforma e 2 que restringem a nossa plataforma. Os 2 critérios que permitem estender, isso aqui, de novo, é aquele modelo, né? Uma área mais rasa, uma rampa, uma área, de novo, mais rasa não, mais plana. Então, tudo começa nas linhas de base, se mede as 200 milhas, e se define esse limite entre a rampa e a parte mais plana. Isso se chama pé do talude continental. A Convenção define que a plataforma pode ser estendida até 60 milhas do pé do talude, ou seja, se simplesmente mede 60 milhas aqui, ou até a espessura de 1% de sedimento. O amarelinho aqui seria todos os sedimentos jogados aonde existem as reservas de petróleo, né? Vou passar, se define uma outra linha, tá? A partir dessas informações da espessura de sedimentos, e esses são os 2 critérios que permitem estender a plataforma continental. Se tem, então, uma linha de extensão de plataforma. Mas, para os países não irem até o outro lado, a gente não ia até a África, né? A Convenção, então, estipulou 2 critérios que restringem essa extensão, que é 350 milhas e 100 milhas a partir da isóbata da linha de pontos de 2.500 metros. No caso brasileiro, o mais significativo aqui são as 350 milhas, né? Então, se conjuga essas 2 linhas extensivas e 2 linhas restritivas, e se tem, então, o que seria o limite exterior da plataforma continental. O LEPLAC, então, foi criado para definir esse limite exterior da plataforma. Como eu falei, é um programa da Comissão Interministerial dos Recursos do Mar. É uma subcomissão dentro da estrutura da CIRME. A CIRME é responsável por coordenar aspectos relacionados à Política Nacional de Recursos Marinhos e o Programa Antártico. Ela é coordenada pelo Comandante da Marinha e tem representantes de diversos ministérios. Como é que o LEPLAC se desenvolveu, então, sob a coordenação da CIRME? Quem executa o levantamento é a DHN, é a Marinha,
onde eu trabalho, né, Diretoria de Hidrografia e Navegação. O LEPLAC teve 2 grandes fases de aquisição de dados, de 87, quando ele teve início, até 2002, e depois mais 3 anos aqui, de 2008 a 2010. Então, foram feitos diversos levantamentos em toda a margem brasileira, levantamentos que envolviam sísmica, multicanal, que é uma técnica onde a gente consegue identificar a espessura das rochas sedimentares no fundo marinho, né? A batimetria para medir a profundidade, gravimetria e magnetometria, além de amostragens geológicas que foram feitas, amostras de rocha, né? Então, de levantamento contínuo, foram praticamente 12 anos de atividades dentro daqueles períodos. Quantidade bastante significativa de dados que foram adquiridos e que hoje são utilizados pela comunidade científica em diversos trabalhos de graduação, pós-graduação, doutorado. Todos esses dados estão à disposição da comunidade científica no Banco Nacional de Dados existentes na ADHM. Aqui, uma apresentação da carta de perfis, né? Todos esses que totalizaram aquela quantidade de quilômetros. Então, aqui na primeira fase de levantamentos foram adquiridos esses perfis mais longos, indo até as 350 milhas, e esses mais curtos, para se definir aquela feição que eu falei, que é pé do talude, que está um pouquinho mais próximo à costa, né? Mas 350 milhas são praticamente 700 quilômetros. São perfis muito extensos. Bom, então, como é que está hoje a situação, a análise do que a gente apresentou em 2004, então, quando foi finalizada a primeira fase do LEPLAC, o que foi apresentado à Comissão de Limites da Plataforma Continental, como eu falei, é um dos organismos criados pela Convenção. A Comissão de Limites é formada por 21 peritos de diversos países que compõem as Nações Unidas, sendo distribuídos por grupos regionais. A ONU funciona muito com base em grupos regionais, né? Então, tem representantes de todos os grupos regionais que analisam as propostas de todos os países que têm pleitos de extensão de plataforma. O que foi apresentado, então, aqui em azul claro, é as 200 milhas, onde o país não é um direito do Estado costeiro, as 200 milhas, ela não entra em nenhum tipo de análise, ninguém faz análise sobre as 200 milhas. E a parte em azul, o que está além das 200 milhas, que é a plataforma estendida, a plataforma continental brasileira. Como apresentado em 2004 e corrigido, vamos dizer, em 2006, na parte sul aqui, houve uma pequena alteração. Então, totaliza aproximadamente quase 1 milhão de quilômetros quadrados, além das 200 milhas, e com a área de 200 milhas, são 4,5 milhões de quilômetros quadrados. Aonde que a gente, então, tem essa extensão, principalmente, é na área do Cone do Amazonas, que é essa região, aonde a espessura sedimentar é de quase 18 quilômetros, quer dizer, é um pacote sedimentar, né, bastante significativo, que é jogado aqui para dentro do oceano, né, vamos dizer assim. Nessa região das cadeias de Fernando de Noronha e cadeia norte brasileira, também se pode ultrapassar as 200 milhas, na cadeia Vitória Trindade, e aqui no platô de São Paulo e na margem sul brasileira. São as 4 regiões onde a gente ultrapassa, então, as 200 milhas e tem extensão de plataforma. Aqui nessa região, a característica morfológica, o relevo do fundo não permite, então, que se tenha ganho de plataforma. Então, foi apresentada a Comissão de Limites em 2004, 2005 e 2006, e em 2007, a Comissão de Limites nos entregou a sua análise, concordando com o que estava em azul escuro e discordando, então, o que está aqui em laranja, que mais ou menos é 20% de toda a área pleiteada. Discordando em quê? Em algumas situações, ela achou que não tinham dados suficientes para defender, para comprovar
que nós estávamos aplicando corretamente a convenção, aqueles critérios. Em algumas outras situações, ela discordou da interpretação dos dados. Fato é que o governo brasileiro resolveu continuar e tentar buscar, então, ainda a incorporação dessas 4 regiões, que estão demarcadas em laranja aqui. E, então, em 2007, 2008, o projeto foi reiniciado, ou continuado, porque ele não chegou a ser interrompido, e foram feitos novos levantamentos. De novo, todas essas linhas foram adquiridas, agora com tecnologias bem atuais, né, no estado da arte, de levantamentos de batimetria, foram feitas mais amostras de rocha, para que se reapresentasse, então, e é o que está sendo feito no momento, dividido em 3 regiões. Primeiro relatório foi essa parte sul, que a gente apresentou para ver qual seria a resposta da Comissão de Limites em termos de processo, de procedimento, porque o Brasil foi o segundo país, isso foi um grande feito, né, mundialmente, o Brasil foi o segundo país a apresentar uma proposta de extensão de plataforma. O primeiro país foi a Rússia, em 2003, e o Brasil, em 2004, então, entregou a sua proposta. 2 países com áreas bastante significativas, e a Comissão de Limites ainda estava recém sendo estabelecida também nas Nações Unidas, né? Então, foi tudo muito novo à época, e agora, já mais de 12 anos depois, né, nós voltamos, então, à Comissão de Limites, e se decidiu, nessa vez, apresentar uma pequena parcela do que estava sendo discutido, né, para ver como é que agora a Comissão de Limites iria analisar essa porção da margem. Essa área foi entregue em 2015, está sendo analisada e talvez até meados do ano que vem já tenha uma resposta. Essa é a região sul, essa região aqui. Então, em 2004, o que foi apresentado foi esse limite que está em verde, e agora foi reapresentado o limite em vermelho, ou seja, os dados, todos esses dados adquiridos praticamente comprovaram o que havia sido apresentado em 2004, agora com mais tecnologia, e estamos esperando aí a análise da Comissão de Limites. Na margem, nesse segundo relatório, que seria a margem norte, tem uma pequena diferença aqui no traçado do que foi apresentado em 2004 e em 2015, e agora a gente está entregando esse relatório agora, no final deste ano, mas todos os dados, mas também tem área aqui, além das 200 milhas, a ser incorporada, né? E o terceiro relatório pretende-se finalizar até o final do ano que vem e entregar à Comissão de Limites, para aí ser analisado, ou seja, esse processo não vai acabar agora, a curto prazo, né? Ainda vai ser analisado, a comissão ainda vai fazer as suas recomendações, para aí, então, o país poder dizer que ele tem a fronteira marítima, né, definida. A partir do momento que o Estado reconhece, concorda com as recomendações da Comissão de Limites, esse limite passa a ser final e não mais sujeito a alterações. Eu não esqueci de botar aqui a figura, mas a gente chega até as 350 milhas em toda essa região aqui, com exceção desse pedacinho. Chega às 350 milhas nessa região aqui, e nessa aqui as 350 milhas estão um pouco mais para fora. A gente fica restrito aqui, perde um pouco, né? Mas, aplicando a convenção, não é possível chegar às 350 milhas em toda a margem brasileira. Só comparando, então, como já foi mencionado, a Amazônia Azul, então, tem praticamente 4,5 milhões de quilômetros quadrados, que representa 52% do território terrestre, né? Enquanto que a Amazônia Verde, 4,8 milhões quilômetros quadrados, que representa 56%. Ou seja, são extremamente similares as duas áreas,
sendo a Amazônia Azul compreendida pelo Mar Territorial, Zona Contígua, ZE e a plataforma, que, então, é a única dessas áreas que ainda não é definida, né, que ainda está em processo de definição. Aqui uma comparação, né, que o LEPLAC fez, né, está fazendo, pode-se fazer uma analogia com os bandeirantes, né, que também definiram as nossas fronteiras terrestres. É interessante aqui, aí já incluindo e falando um pouco das opacas, como eu falei, o Brasil foi o segundo país, então, a submeter uma proposta de extensão de plataforma continental, e, em função disso e do conhecimento que o país obteve nesse processo, países como a Namíbia, Angola, Moçambique e Cabo Verde procuraram o Brasil para auxiliar nos seus pleitos e nas suas propostas de extensão de plataforma continental. A Namíbia fez toda a proposta dela, contratando a IGEPRON, né, com o auxílio da Marinha, então, dentro dessa ideia de cooperação. Claro que foi uma cooperação que foi paga por eles, mas houve um envolvimento bastante grande dos técnicos brasileiros com o pessoal lá da Namíbia. Eles não tiveram ainda a sua proposta analisada, eles estão na fila, esperando essa análise, né, mas já foi concluído todo o trabalho, foram entregues os relatórios de submissão. Angola também, de modo semelhante, procurou o Brasil e foi feito o acordo, e eles também tiveram o trabalho realizado com o auxílio brasileiro. Moçambique procurou, mas acabou não ocorrendo essa cooperação, do mesmo modo que Cabo Verde. Por quê? Aí, voltando um pouco ao que foi falado na sessão anterior, porque o Brasil não podia patrocinar, vamos dizer, o levantamento de Moçambique e de Cabo Verde, né? Então, no caso de Angola e Namíbia, como eu falei, o Brasil foi contratado para fazer esse serviço. Então, no caso de Cabo Verde, quem fez todo o trabalho, não só para Cabo Verde, mas para os 7 países que ficam ali naquela região, foi a Noruega, que fez gratuitamente, né, todo esse levantamento e toda a proposta de extensão da plataforma continental. E falando um pouquinho da área, né, não é exatamente assunto do LEPLAC, mas é um outro projeto da CIRME, que é nessa região aqui, da elevação do Rio Grande, seria o estabelecimento de regiões para a exploração de recursos metálicos, né, nódulos metálicos e manganesíferos, na região que é patrimônio comum da humanidade. Bom, dentro dessa regulamentação, não é o meu trabalho diretamente, mas a gente tem envolvimento nessas pesquisas. Uma das definições da área é que o país que quer fazer algum tipo de exploração nessa região tem que definir um pequeno local para fazer o estudo e, quando tiver as conclusões daquele estudo em termos de potencialidade de recursos, definir a mesma área para ser patrimônio comum da humanidade. E tudo isso tendo um controle para que não países desenvolvidos venham e dominem toda essa região com a exploração dos recursos, né? Então, uma das coisas que se busca no ProÁrea é a parceria com os países da África, e aqui Argentina e Uruguai também, para que a América do Sul, ou o Atlântico Sul, melhor dizendo, fique prioritariamente com o direito de exploração dos países da África e América do Sul. Então, é uma área de parceria. E a CPLP também, nesse contexto, considerando que tem Angola, né, o Brasil, Cabo Verde. Então, são duas
dois tópicos aí que as opacas também estão envolvidas e cruzam aí nessa questão de limites marítimos e áreas marítimas definidas pela Convenção. Muito obrigada. Novamente, apresentação extremamente rica, mas bastante para discutir depois. Então, passo finalmente a palavra à professora Sabrina, a terceira palestrante. Muito obrigada, Andréia. Oi? Tem. Deixa eu botar aqui. Muito obrigada, professora Andréia Hoffmann. Eu posso trocar, peraí. Talvez mais fácil para você. Não? Então, posso acompanhar aqui, né? Preciso subir, né? Bom, eu acho que eu fico confortável aqui. Vocês preferem que eu fique em pé? Tudo bem? Como você preferir. Tá ótimo. Então, eu queria agradecer a Andréia Hoffmann pela moderação e debate, a professora Mônica Hertz, a Almirante Rui pelo convite. É um prazer estar nessa casa, enfim, é animador ver que as instituições se falam num assunto tão caro à política externa brasileira e à Marinha em especial, que é a minha casa. Então, eu fico muito grata e me sinto altamente beneficiada por esse seminário, depois de sendo a última, né, e depois de ter já ouvido tanto e aprendido tanto com os meus colegas. Então, eu fico, enfim, muito satisfeita de ter participado desde já. E eu queria, então, dizer, quer dizer, eu acho que dentro dessa mesa, uma mesa de um caráter informativo altamente relevante para nós acadêmicos, eu acho que, coincidentemente, a gente chegou, assim, num momento em que pontos muito centrais acho que da estratégia do Brasil para efeito das opacas foram tocados, e eu acho que, de alguma forma, a minha proposta coaduna com as primeiras, no sentido de que as opacas ainda são um projeto insuficiente a respeito em sendo um projeto de regime regional, enfim, mas que existem alguns elementos institucionais que são passíveis de serem utilizados em benefício de algumas estratégias brasileiras e, em especial, em direção à África e em benefício da segurança marítima do Atlântico Sul. Então, a minha proposta aqui, na verdade, ela parte de um princípio geral, de uma premissa, de que as opacas têm desafios bastante relevantes, mas que é possível coadunar algumas propostas já em curso, e sejam elas brasileiras e sejam elas, naturalmente, externas ao Brasil, em benefício de uma cooperação, de um projeto de cooperação, como acentuou a Mônica antes, de uma cooperação triangulada. Então, a ideia de uma cooperação triangulada, ela não remete, naturalmente, à cooperação triangular do Nixon, lá, quando, para efeito de uma tentativa de conversação com os soviéticos, ele se aproxima da China, mas ela tem esse caráter de viabilizar alguns projetos institucionais de aprofundamento da cooperação técnica e de estreitamento das relações interinstitucionais e para dentro da própria estrutura da democracia brasileira, utilizando-se de outros aparatos externos ao Brasil e alguns deles fóruns dos quais o Brasil já participa por meio dessas instituições. Para falar um pouco disso, quer dizer, eu tenho tido interesse importante em cooperação, teoria da cooperação, teoria dos jogos, enfim. E dentro desse escopo, eu tenho atentado para a evolução cada vez mais importante dos projetos paradiplomáticos. E a paradiplomacia, tal como ela é entendida no Brasil, com efeito na localidade, mas não somente a paradiplomacia como entendida pelos portugueses, quando também outros ministérios têm uma atuação importante e instituições abaixo desses ministérios também podem estar fazendo política externa, como já foi citado aqui, sem que elas estejam naturalmente percebidas ou entendidas. Então, o que acontece, no meu ponto de vista, é um aproveitamento dessas relações que já estão em curso em benefício de um projeto maior que é as opacas e que ainda está por acontecer.
Eu vou começar falando de abordagens brasileiras, porque parece muito interessante de que eu citei algumas delas. Eu citei aqui o Alcides Vaz, a Inês Souza em 2014, o Alcides em 2015, a Adriana Hertal em 2014. Os textos e a literatura acadêmica brasileira, originalmente brasileira, a partir da sexta cúpula das opacas, que é a de Luanda, de 2012, esses textos parecem entender que existe um novo lugar, quer dizer, na reafirmação das opacas como um compromisso brasileiro em relação ao Atlântico Sul. Então, assim, existe uma quebra, no meu ponto de vista, em termos de literatura acadêmica, de paradigma, entre os textos anteriores, citando aqui o da Maria Regina, que já falava sobre a cooperação Sul-Sul, em 2005, o da Letícia, da Maria Regina também, da Mônica Hirsch, de 2010. Em todos esses textos anteriores, é possível notar uma ascensão importantíssima da cooperação Sul-Sul como maneira do Brasil se estabelecer no sistema internacional. É possível falar sobre demandas que estão reprimidas e que podem ter o seu atendimento por meio desses projetos. É possível falar sobre esse impacto eventual na administração pública, que ainda era disperso, em um projeto de cooperação Sul-Sul que focasse mais e tivesse um alargamento do seu projeto cooperativo para áreas como agricultura, saúde, educação, CIT e defesa, quer dizer, defesa conjugada aí com todos esses outros tópicos, incluindo energia, como falou o nosso colega antes, mas em nenhum desses textos é possível notar as opacas como um caminho possível, sequer as opacas são citadas nesses textos. Então, a gente observa uma quebra de paradigma a partir da Conferência de Luanda, da sexta cúpula, e o interesse coletivo, conjunto, combinado, de reestabelecer esse compromisso e fortalecer esse objeto que até então tinha sido proposto pelo Brasil no Fórum, nas Nações Unidas, e que tinha uma repercussão bastante distinta do que ganharia a partir, então, de 2012. E por que o Brasil? Eu não citei o Brasil aqui, porque eu privilegiei as letras grandes enquanto eu pude, mas, naturalmente, eu estou falando de Brasil, e por que o Brasil poderia ser um ator preeminente nesse processo de conjugar uma série de subprojetos de cooperação técnica e associados a um número muito importante de áreas temáticas, e por que poderia ser o Brasil, então, preeminente nesse processo. E aí, algumas características eu queria acentuar. Quer dizer, a primeira delas é que o ator de destaque no Atlântico Sul, maior litoral da região, 95% do comércio brasileiro acontece por vias marítimas, é o maior parceiro dos países da costa ocidental ainda, na região do Atlântico Sul, teve como projeto de política externa, nos últimos anos, última década, as relações Sul-Sul como prioridade. 80% do país, em termos de população, quer dizer, a população brasileira, 80% dela mora na costa, nas regiões de costa, portanto, a economia do Brasil flui pela costa. Apesar de ter um potencial energético considerado em sua zona econômica exclusiva, o Brasil é comprador do petróleo africano, principalmente o nigeriano. Então, há relações estreitas em relação à questão da segurança energética com esses países africanos. E o apoio desses países para se tornar membro permanente do Conselho de Segurança durante os últimos anos, a última década, se configurou como um apoio político expressivo e fez da proposta brasileira uma proposta de meio termo, quer dizer, uma proposta que levou anos para ser configurada, tinha uma série de óbices, como, por exemplo, a questão do veto, a questão do não veto, a questão do estágio probatório para o veto, enfim, todas essas questões que foram debatidas também com a colaboração dos países africanos, em que o Brasil também teve o apoio desses países. E, por último, os interesses relacionados às empresas brasileiras, fundamentalmente as ligadas em infraestrutura e investimentos. Então, essas condições, quer dizer, não são elas únicas, mas são as condições mais relevantes que eu procurei destacar para determinar, quer dizer, o porquê o Brasil deveria ou poderia estar à frente desse processo, quais são os interesses brasileiros mais importantes para que esse projeto se configure positivamente. Então, eu procurei destacar, enfim, eu tenho um interesse particular como pesquisadora, há um tempo, como eu falei, sobre cooperação,
E eu tenho procurado observar como acontece a cooperação no nível do Ministério das Relações Exteriores e no nível do Ministério da Defesa. E a constatação não é muito boa. Quer dizer, não é boa no sentido de que ainda há muito a ser organizado em termos de dados, dados ostensivos à comunidade acadêmica para que essas análises sejam propriamente feitas. No ponto de vista da cooperação técnica brasileira, em termos da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, a Agência Brasileira de Cooperação, que deveria ser o órgão central da coordenação desses projetos, destaca 5 projetos somente no ano de 2013, somente para 2014 e 2015. Esses projetos não foram continuados e todos os 5 projetos foram encerrados. Um deles em gestão e planejamento de zona costeira e marinha, o outro deles em criminalidade transnacional, o outro deles em gestão sustentável da pesca e da aquicultura, a organização de serviços na área de ações de controle da tuberculose, os países da zona de paz e cooperação, e a oceanografia do Atlântico Tropical, que é o tal do Ocean Tropic. Bom, todos esses projetos foram finalizados em 2013 e não tiveram continuidade pela ABC. Por outro lado, quer dizer, se a gente migra para a instituição de defesa, quer dizer, para o Ministério da Defesa e para as prioridades de defesa, a gente observa os seguintes elementos. Quer dizer, as prioridades de defesa do Brasil, em termos de Isopaca, podem ser identificadas dentro da Estratégia Nacional de Defesa de 2008, por meio da priorização do Atlântico como elemento constituinte de uma série de incentivos em distintas áreas. Num segundo momento, por meio do Livro Branco de Defesa, de 2012, ao renovar o seu envolvimento com os preceitos multilaterais, o Brasil, então, deseja contribuir de forma responsável e em colaboração com seus parceiros das OPACas para o aproveitamento do potencial do desenvolvimento socioeconômico da região do Atlântico Sul. Então, aqui um compromisso estratégico maior com o Atlântico Sul e um livro branco que estabelece um compromisso acentuado e voltado para a questão do desenvolvimento socioeconômico. Nesse caso, então, para efeito desses 2 documentos e absolutamente em conformidade com esses 2 documentos, há alguns incentivos da Marinha do Brasil que eu queria destacar. Então, eu estou destacando esses incentivos de forma, a princípio, aleatória. E eu já explico por quê. Esses incentivos, eu destaco 4 deles. O primeiro deles é por meio da IMO. Então, por meio da International Maritime Organization, seminários e uma primeira simulação em benefício da segurança marítima das OPACas, com vista à triangulação de projetos e aumento das capacidades em África, esses incentivos foram feitos. Então, a Marinha tem se aproximado como fiel representante dos princípios e políticas já impressos coletivamente por meio da IMO, e tem se colocado como ator à disposição para a alavancagem desses projetos. E eu vou me dedicar um pouco mais a esse ponto mais adiante. O segundo deles é o projeto ligado ao Sistram, né, que também está associado de alguma forma ao primeiro, mas que tem aqui uma especificidade, porque é da atuação do CONCONTRAN, que é o órgão dentro da Marinha responsável pelo controle do tráfego marítimo. A gente deve lembrar que algumas marinhas o fazem, quer dizer, algumas marinhas têm essa tarefa, outras marinhas não o têm, quer dizer, são outras instituições que fazem o controle do tráfego marítimo, quando é o caso, por exemplo, de existirem guardas costeiras. Mas, no nosso caso, né, e em direção ao aprimoramento técnico por meio de sistemas de controle do tráfego marítimo, o CONCONTRAN tem tido uma atuação importantíssima, fundamentalmente por meio do Sistram, que está na sua 4ª edição, e que tem incorporado e tem oferecido uma maneira ou uma oportunidade de cooperação técnica importantíssima para esses países, porque tem um custo baixíssimo, um custo já implementado, um custo de oportunidade já traduzido pelo financiamento brasileiro, e que, por meio desses sistemas, o Brasil, então, pode oferecer esses serviços de forma gratuita para esses países entrarem no nosso sistema, de modo também a oferecer ao Brasil uma capacidade de visibilidade hoje maior do que as águas brasileiras, jurisdicionais brasileiras, de modo que, operando o mesmo sistema, é possível que se observe um futuro, ou se tenha no futuro, uma observação conjunta com base nos mesmos protocolos e no mesmo sistema.
Terceiro, a participação brasileira junto ao Virtual Regional Maritime Traffic Center e ao Transregional Maritime Network. Esses dois elementos, quer dizer, estão centrados na criação de uma estratégia marítima da União Europeia para o Atlântico, inclusive, e eles coadunam a possibilidade de trazer o Atlântico Sul aos interesses europeus, com também a possibilidade de incluir parceiros dentro do Atlântico Sul para a União Europeia. Então, nesse sentido, o Brasil, juntamente com Singapura, foi o país autorizado e, digamos, credenciado dentro desse sistema europeu de modo a qualificar o Brasil dentro dos mesmos protocolos e também viabilizar a tal da information sharing, né? A troca de informações com base nos mesmos protocolos e nos mesmos tipos e modelos metodológicos. Portanto, a inclusão brasileira demonstra, naturalmente, uma atuação importante e talvez aí, mais uma vez, a possibilidade de triangular interesses maiores do que os brasileiros para efeito do Atlântico Sul por meio dessa participação. Um quarto elemento seria o tal do MMCC. E interessante porque todas esses termos, a Marinha, o CONTRAN em especial, adora siglas. Eu passei um tempo grande para entender todas elas e ouvir. Enfim, eles fazem, até os e-mails eles escrevem cifradamente. Né? PTC, eram siglas de 3 letras, normalmente um e-mail de 20 linhas, e foi muito difícil, mas eu agora já estou ficando melhor para compreender. E é interessante como essas siglas não participam da nossa esfera, da nossa esfera acadêmica. E a gente faz aí uma meia-culpa, eu faço uma dupla meia-culpa, porque eu faço uma meia-culpa por parte da Marinha, porque a gente ainda não conseguiu organizar isso na forma de bases de dados boas e para esse tipo de análise, e, por outro lado, da falta de interesse acadêmico também, e da falta eu diria, de uma comunicação melhor entre os técnicos e a academia, né? E aí, nesse sentido, né, esse último incentivo da Marinha que eu queria destacar, que é o Multinational Maritime Coordination Center. Então, ficou estabelecido, quer dizer, com base numa série de iniciativas também apoiadas pelos Estados Unidos, pela França, por Portugal, enfim, pela União Europeia, pela OTAN, por todos esses atores envolvidos no Atlântico Sul, de que haveria de haver o desenvolvimento de um centro de coordenação marítima que fosse multinacional. Mas esse centro, ele deveria atuar em conjunto com a criação de um Interregional Coordination Center. Então, há um entendimento de uma esfera que seria multinacional, onde o aparato de capacidades também seria fornecido pelos terceiros, inclusive as grandes potências. Haveria de haver um interregional, de modo que esse centro interregional pudesse se beneficiar de ações regionais, regimes regionais africanos que já tivessem em operação protocolos, sistemas, exercícios em benefício da segurança do tráfego marítimo. E, por último, a atuação de um regime somente regional para isso, Atlântico Sul. E aí a visão do ICC de criar 2 regimes, que é o CRESMAL e o CRESMAC. O CRESMAL é associado ao West African States e o CRESMAC associado ao Central African States. E todos eles coadunados com 3 outras iniciativas, que são a ECOWAS, a ECAS e o grupo do Golfo da Guiné. Então, essas 3 iniciativas regionais, que têm como fundamento a questão do desenvolvimento social e econômico, volto a dizer, em acordo com o nosso livro branco, para o aproveitamento desse potencial em benefício do desenvolvimento socioeconômico, esses três regimes voltados para o desenvolvimento voltam-se também, por meio dessas 2 unidades, o CRESMAL e o CRESMAC, para efeito da segurança do tráfego marítimo. Portanto, esses 4 incentivos, eles dizem respeito a uma série de elementos que, eventualmente, não estão visualizados como um sistema
um sistema coerente e único, mas eles se comportam e acabam gerando efeitos que são bastante substantivos, embora não tenham sido pensados naturalmente, originalmente, para as opacas. Qual é a arquitetura? Por que eu falei da meia-culpa que é preciso que seja feita? Quando eu fiz o primeiro projeto de cooperação que está em curso, eu parti do princípio de que eu deveria buscar na Marinha, enfim, aproveitando o crachá que eu tenho na Marinha e levantando esses acordos de cooperação que existem, né, firmados pelo Estado-Maior da Armada. Então, assim, quais são os acordos que o Estado-Maior da Armada organiza e, enfim, lista? E aí, pegando esses acordos e organizando esses acordos do Estado-Maior da Armada, eu verifiquei, junto com os meus alunos, aqui agradecimentos aos meus alunos que ajudaram a chegar aqui, que a América do Sul domina os projetos, domina mesmo, mais de 50% dos projetos estão voltados para a América do Sul, a Europa, 10 deles, ou seja, aí com uma margem de 20%, a América do Norte, quase o nível de Europa, com 8 acordos, e um deles só da África, Namíbia. Enquanto isso, a Argentina, Estados Unidos, Peru, Uruguai e França são os 5 primeiros parceiros em termos de acordos. E aí a gente tipologizou esses acordos, observou que tipos de acordos são trocas de informação, se são trocas de pessoas, treinamento, para que eles estão voltados. Mas a gente identificou o mais importante, que existe um número importantíssimo de acordos nas subdivisões dentro da Marinha do Brasil e naturalmente, do Ministério da Defesa, que expressam política externa, que são políticas públicas, mas que não estão devidamente organizados, de modo que a gente diga para qual rumo a cooperação vai, dentro da Marinha e dentro do Ministério da Defesa. Ou seja, hoje sequer é possível, e esse é o desejo que a gente tem, de dizer qual é o estado da arte dessa cooperação da Marinha do Brasil. Quer dizer, então a gente não tem esse caminho e não sabe dizer exatamente se esse caminho está absolutamente de acordo com digamos, a fotografia que o Ministério da Defesa, ou o Ministério das Relações Exteriores, desejaria. E aí, nesse sentido, eu queria destacar uma iniciativa, que foi a que a gente teve a sorte de conduzir na Escola de Guerra Naval, em junho passado, com uma parceria com o Concontran e com a International Maritime Organization, em que nós recebemos mais de 20 delegações de todas essas organizações e dos países envolvidos nas opacas. E foi muito interessante porque Portugal, França, Estados Unidos, e quem mais? Deixa eu lembrar. E União Europeia e Reino Unido foram as 5 delegações que se propuseram estar como observadores, e nós não os colocamos como jogadores principais. Então, nós fizemos uma simulação, um jogo, com dois cases que se coadunaram ao longo do jogo, interessantemente, de maneira muito interessante, esses países puderam se comportar como quisessem, obtendo ou não a ajuda externa desses atores observadores. Então, por exemplo, num determinado momento, a delegação da França ofereceu apoio de navios, fragatas. E isso foi recusado pelo grupo de língua inglesa. Os grupos acabaram se dividindo em línguas, espontaneamente, a gente não fez nenhuma divisão assim, tinha tradução simultânea. E obrigada. E eu só preciso, ainda nesse slide, centrar no seguinte efeito. As delegações observadoras, então, ofereciam capacidades, ofereciam dinheiro, fundos, e as outras delegações diziam o que elas queriam para efeito da segurança marítima das opacas. E ali teve uma participação importante. Portugal, por meio da ideia e da congregação dos grupos de língua portuguesa, onde se criou um subgrupo CPLP dentro do nível opacas. Teve uma ação importante a Nigéria, entre as delegações de língua inglesa, que acabou atuando de maneira protagonista nesse sentido, e a delegação francesa conduzindo os países de língua francesa, tendo aí o primeiro objeto, digamos, de intervenção externa nesse modelo opacas. E aí, nesse sentido, a gente tirou 4 resultados importantíssimos que viraram o plano de metas da IMO para a próxima edição,
que, se tudo der certo, acontece ano que vem, vai partir daí, desses 4 pontos. Esses 4 pontos foram os primeiros pontos onde houve uma conversação em que se gerou um produto. E esse produto dizia: cooperação para a formação, criação de normas, tecnologias, inovação, pesquisa e desenvolvimento e partilha de recursos. Foi o primeiro compromisso nesse âmbito para compartilhamento de recursos. Segundo, legal cause, né? A causa legal e a questão da institucionalização. Todos disseram que os mecanismos legais nacionais são insuficientes para esse tipo de cooperação. Portanto, há um projeto de institutional advocacy em benefício da criação de instituições que possam vislumbrar esse modelo de cooperação para a formação e criação de normas comuns. Segundo, um projeto de inteligência regional para riscos e ameaças comuns. Ou seja, aí que entra o CISTRAN. Quer dizer, a possibilidade do Brasil ter, durante essa simulação, apresentado as 2 coisas que eu já vou mostrar aqui. E, naturalmente, os sistemas brasileiros, desenvolvidos no Brasil, beneficiarem esse projeto de cooperação com a África. E quarto, alavancar e otimizar as sobreposições regionais, ou seja, saiu dali, né, com as representações do CRESMAC, do CRESMAL, do ICC, do MCC, da União Europeia e, naturalmente, da OTAN, por meio dos Estados Unidos, a possibilidade de usar os mecanismos já existentes em benefício das opacas e não aumentar a institucionalidade das opacas. Por isso eu estou chamando de cooperação triangulada. Esses foram os sistemas que nós mostramos. A gente botou aqui... Tem um pontinho? Tem. Aqui estava um navio e aqui uma plataforma. Essa plataforma foi tomada por um grupo, enfim, tal como o Delta Niger Avengers, os Vingadores do Níger do Delta. Essa plataforma é tomada e, enquanto isso, sai um navio cruzeiro da África do Sul e aqui tem um incidente. Esse incidente é predominantemente security e esse incidente é predominantemente de safety, trazendo aqui a distinção entre a segurança que a gente não tem no português. E aí, para esse efeito, só para vocês terem uma ideia, olha bem, como é interessante a questão da dinâmica e da necessidade da gente trazer literatura e avançar academicamente nesses termos. Aqui é, sobretudo, a região que interessa, que é o Golfo da Guiné, para efeito da segurança marítima das opacas. E nessa estrutura já existe uma subdivisão regional, cujo imperativo justamente são essas instituições, a ECOWAS, a ECAS, o CRESMAC, o grupo de apoio do Golfo da Guiné. O Brasil atualmente está estudando a possibilidade de, enfim, pensar sua participação no grupo G7, mais amigos do Golfo da Guiné, onde o Brasil é o único observador dentro desses. Então, a gente tem uma estrutura de divisão aqui altamente determinada pela estrutura regional e territorial. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aqui áreas de salvamento, que são áreas importantíssimas, inclusive para efeito de segurança marítima, information sharing, que não acompanham as linhas territoriais. Então, quando eu estou pensando em Atlântico Sul, para o lado de cá, eu estou pensando em França e Brasil, não estou pensando em só França, Brasil, Uruguai e Argentina. Eu não estou só pensando em Brasil, Uruguai e Argentina. Quando eu estou pensando desse lado, eu estou pensando na África do Sul e eu parto direto para a área SAR da Angola. Cadê a Namíbia aqui? Então, quer dizer, há um processo detectado já por alguns estudiosos do direito, sobretudo do direito, de um processo que acompanha o perigo da territorialização do mar, no sentido mais, enfim, abstrato desse termo, mais teórico desse termo, de modo que nem os elementos de divisão jurídica acompanham esses territórios e nem muito menos a questão geopolítica presente poderia acompanhar. Então, aí há a sobreposição de uma série de elementos, quer dizer, de um lado, as divisões de responsabilidade... Eita, fiz alguma besteira. Pronto. As áreas de responsabilidade. De outro, então a gente definiu aqui no sistema de jogos de guerra, que foi desenvolvido e atualmente, enfim, fica na Escola de Guerra Naval, e por meio do CISTRAN, que é o
o que faz o controle do tráfego marítimo, onde as delegações podiam ver, digamos, ao vivo, em vida real, quantos eram os navios mercantes, a quem eles poderiam pedir ajuda na realidade. E observando que a gente tem um número muito pequeno de informações nesse lado da costa e muito maior aqui, o que dificulta e muito a cooperação nesses termos com os países africanos. Então, agora eu não consigo passar. Espera aí, eu vou acabar em 1 minuto. Acho que travou. Vinícius? Desculpa. Não está passando aqui, não. Não. Desculpa. Não tem mais uma coisa. Eu consigo... Bom, eu posso falar, não tem problema. Eu acho que está... Tá, obrigada. Bom, então, assim, eu queria só acentuar alguns elementos. O Atlântico Sul, em relação aos parceiros ou aos intervenientes, ou como quer que queiram chamar. Então, em relação ao Atlântico Norte, quer dizer, o Atlântico, literatura do Norte, literatura da OTAN, o Atlântico é o maior oceano em volume comercial, apesar do aumento da importância do Pacífico. Os Estados Unidos e a União Europeia são os maiores parceiros comerciais da América Latina e África. O Brasil, de fato, tornou-se a China da América Latina, um ator regional forte e influência. Ips literis, é assim que está na literatura. O Atlântico, para os Estados Unidos, quer dizer, o desejo de bloquear incursões de potências estranhas a áreas. Apesar de diminuir a dependência do Golfo da Guiné, Nigéria e Angola ainda são fornecedores relevantes dos Estados Unidos. Por meio da Cooperative Strategy for the 21st Century Sea Power, os Estados Unidos apontam uma virada ao Pacífico. Mas, apesar disso, a União Europeia, os Estados Unidos e o Canadá concordam em unir forças para pesquisas no Oceano Atlântico. Visão portuguesa sobre o Atlântico. Uma nova arquitetura de segurança para o Atlântico Sul emerge na visão dos portugueses e o Atlântico Sul não constitui uma área geopolítica com identidade própria e que a única identidade possível é dos países da CPLP e é por meio deles que eles pretendem criar essa nova arquitetura. Como é que Portugal vê, então, o Atlântico Sul? Portugal pretende dobrar a economia do mar até 2020. Hoje, a economia do mar corresponde a 2,5% somente do PIB de Portugal. Portugal preside o G7 dos amigos do Golfo da Guiné, reitera o seu compromisso com a componente de defesa da comunidade dos países de língua portuguesa e tem liderado pressões no Brasil de criação de uma estratégia da CPLP marítima, naval, com, no futuro, a criação de forças navais. A União Europeia, e agora com o Brexit, tem o papel relevante da criação de um sistema dotado, e o Brexit, para falar de Reino Unido, não foi signatário da convenção, abstendo da votação e aderindo à convenção somente em 97. E a partir dali, então, uma série de progressos, com o National Strategy for Maritime Security, em 2014, utilizando-se do National Maritime Information Center, em 2010. Então, hoje, o papel do National Maritime Information Center é central para a criação desses regimes regionais na África. E eu queria acabar dizendo que as CPLPs opacas parecem ser projetos em que o Brasil sofre pressões de um lado a outro. De um lado, o Brasil tentando coadunar com projetos com países não de língua portuguesa na África, fazendo das opacas um projeto maior que a CPLP, mas viabilizando isso por meio da CPLP, de onde parece que a concertação está mais institucionalizada, muito embora Portugal ainda apresente esse óbice e essa dualidade entre ser um membro da OTAN, ser um membro da União Europeia e querer algum protagonismo nesse projeto. Muito obrigada, me desculpem o tempo.